A gente poder falar sobre os impactos dessas medidas, além de resultados da nossa economia, Marina e eu vamos receber agora aqui no Em Ponto a economista Alessandra Ribeiro, sócia e diretora da Tendências Consultoria. Alessandra, bom dia, seja bem-vinda ao Em Ponto, obrigada pela participação aqui conosco. Deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação a esses ajustes. O governo está pressionando muito o Banco Central com relação à taxa de juros e aí o Banco Central fala que há o temor da inflação. A gente sabe que inflação tem a ver com demanda e num caminho aparentemente contrário, a gente vê um reajuste de salário de servidores e também um aumento do salário mínimo, propostas aí para serem levadas adiante. Isso pode dar uma confusão mental, em bom português, na nossa economia? Bom dia, Cecília. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. É bem isso, viu, Cecília? Uma confusão mental, porque a gente tem uma política monetária atuando de um lado e a política fiscal atuando do outro. Essa que é a bela da realidade. Enquanto o Banco Central tenta esfriar a economia com essa política de juros altos, para trazer a inflação para patamares mais baixos, a gente tem do outro lado o incremento de gastos, e aí agora, né, com o anúncio do reajuste do salário mínimo e o reajuste do funcionalismo público, que significa demanda na veia, ou seja, o trabalho do Banco Central fica mais difícil, né, no sentido de esfriar a economia e controlar a inflação. Então, vai ser uma briga, e acho que o resultado disso, é claro, acho que o Banco Central já sinalizou que ainda tem um tempo, vai demorar para o processo de redução de juros começar. Oi, Alessandra, bom dia. Levando em consideração esse cenário que você está descrevendo para a gente, qual é a expectativa em relação à reunião do Copom na semana que vem? Perfeito, Marina. O Banco Central deve adotar ainda um comunicado muito cauteloso, principalmente em relação à inflação, às expectativas de inflação, e não deve dar um sinal claro como quer o governo de redução de juros em breve. A sinalização ainda deve ser uma sinalização de manutenção da taxa básica de juros em 13,75. Acho que o Banco Central tem se deparado com um processo de desaceleração da inflação corrente, mas ainda é um processo muito gradual. Quando a gente tira itens mais voláteis, a gente vê uma inflação subjacente ainda muito persistente, que a gente mede, inclusive, pelos núcleos de inflação, que em 12 meses ainda rodam acima de 7%, e a própria inflação de serviços, né, que ainda segue desacelerando, mas num ritmo muito gradual. E as expectativas de inflação, por outro lado, rodando em 4%, acima de 4%, não só para o ano que vem, mas para os anos seguintes também. Então, o Banco Central fica numa situação muito difícil para dar um sinal de redução de juros no curtíssimo prazo. E a gente ainda recebe uma outra sinalização que não deixa de ser positiva, mas também entra na conta, que é o saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada, né, Alessandra? A gente, de acordo com o CAGED, de março para agora foram criadas mais de 195 mil vagas, é um salto de 97% na comparação com março do ano passado, não com o mês anterior, mas com março do ano passado. E o setor de serviços teve grande força nisso. Quando a gente coloca isso no dado, é algo positivo, claro, que bom, mostra alguma sinalização, mas isso está focado em serviços. Também demonstra o quê? Cecília, esse dado, inclusive, veio melhor que a expectativa de mercado e mostrando um primeiro trimestre da economia em termos de criação de empregos formais, ainda um primeiro trimestre forte, né? Com criação de mais de 500 mil vagas. Então, a gente vê esse processo de desaceleração no mercado de trabalho ainda muito gradual. Serviços, como você bem comentou, foi o principal demandante de trabalho. Mas tiveram outras linhas que também surpreenderam de maneira positiva, outras linhas de atividade econômica, como a própria indústria, construção civil. Então, tivemos bons resultados. Agora, olhando para frente, né, a expectativa é que o mercado de trabalho tenha, sim, uma perda de tração, em linha com a própria atividade econômica. Geralmente, o mercado de trabalho, ele reage com mais defasagem, né? Ou seja, primeiro a atividade tem que esfriar, e aí, depois de um período de tempo, isso bate mais claramente no mercado de trabalho, que inclusive é isso
que o Banco Central precisa ver, porque isso é importante nessa tentativa de controle da inflação, inclusive no que temos falado, né, a inflação subjacente e a inflação de serviços. Tem uma preocupação específica com o setor de serviços, Alessandra, por conta da inflação que parece mais resistente ali, o dever de casa também que o governo precisa fazer para ver se o Banco Central finalmente consegue afrouxar, né, a questão da trajetória dos juros. Pois é, Marina, é isso mesmo. E com esse tipo de injeção, né, de recursos na economia, com salário mínimo, com reajuste de funcionalismo público, a gente sabe que isso uma parte dessa demanda desses recursos, na verdade, vão para a demanda de serviços, né? E aí essa trajetória de desaceleração de inflação do segmento fica mais desafiadora. Então a gente tem aí um cenário realmente bastante complicado para o Banco Central, que está resistindo bravamente e, na minha visão e na avaliação das tendências, muito corretamente, porque o custo de uma inflação descontrolada para a sociedade é muito alto, mas especialmente para a sociedade, para a parte da parcela da população de mais baixa renda. Alessandra, lhe agradeço muito pela participação aqui conosco. Vamos ver como é que todos esses fatores se juntam aí para as próximas semanas que estão por vir. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Para você também, bom fim de semana e feriado.